seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso último vídeo da série do livro do autor Gary Chapman sobre as 5 linguagens do amor. E antes de mais nada, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixe o seu like e se você acompanhou os outros 4 vídeos, não deixe de colocar o seu comentário dizendo o que você achou, se você já descobriu qual é a sua linguagem do amor e se ainda não, talvez seja de hoje a sua linguagem primária e a linguagem que nós vamos falar é o toque físico. Bom, toque físico, o nome já diz tudo. A pessoa que possui a linguagem do amor primária, toque físico, ela se sente amada ao ser tocada mesmo, abraçada, acariciada, apalpada, seja lá qual nome você desejar usar. E os 5 sentidos, o tato, né, dentre os 5 sentidos, o tato, diferentemente dos outros 4, ele não se limita apenas a uma área localizada do nosso organismo. Existem pequenos receptores táteis que estão espalhados por todo o nosso corpo e eles se manifestam a partir do toque. Então, é através desse toque que a gente sente as emoções e muito mais aflorado na pessoa que possui como linguagem primária, né, linguagem principal, o toque físico. Existem também diversas pesquisas na área do desenvolvimento infantil que chegaram à conclusão de que os bebês, por exemplo, quando são segurados, abraçados, beijados, né, eles desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aqueles que foram menos abraçados, ou seja, que receberam menos contato físico. O toque físico, ele também é algo poderoso no ato conjugal, no ato das relações, não somente no ato dos relacionamentos entre casais, como também nos relacionamentos entre amigos, entre filhos. Então, se você ainda não descobriu qual é a sua linguagem e nem a linguagem de quem você convive, das pessoas que convivem com você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, enfim, seus pais, se você ainda convive com eles, agora é o momento de você descobrir e começar a usar isso ao seu favor, porque parece, apesar de muitos acharem que é uma bobagem, as linguagens que nós possuímos, ou seja, a nossa linguagem do amor, primária ou secundária, porque eu acho que eu já falei nos vídeos anteriores, mas volto a reforçar, a grande maioria, ela não possui apenas uma linguagem. Cada um de nós podemos possuir 1, 2 ou até 3 linguagens, sermos bilíngues, né? E quando nós descobrimos a nossa linguagem e quando descobrimos também a linguagem de quem convive com a gente, fica muito mais fácil as nossas relações. Isso não quer dizer que nós não tenhamos conflitos, que não vá haver divergências, mas quando nós conhecemos a linguagem uns dos outros, é bem melhor esse relacionamento e essa convivência. Então, quando uma pessoa, né, quando a pessoa tem essa linguagem e ela não é tocada, vamos falar agora um pouquinho das características, ela não se sente amada. Então, assim, se você está observando aí e você conhece aquela pessoa ou você é essa pessoa, a pessoa que possui a linguagem do amor, toque físico, é aquela pessoa que precisa fazer tudo em contato. Tudo ela precisa pôr a mão, e principalmente quando se trata do calor humano. Então, assim, você precisa abraçar, precisa tocar, precisa estar sempre pertinho. Para você não basta apenas dar um oi assim de longe. Quem tem essa linguagem está sofrendo agora, né? Tô gravando esse último vídeo num período em que nós estamos vivendo da pandemia. E quem possui a linguagem do amor, toque físico, está sofrendo pra caramba pela questão de não poder abraçar as pessoas, né? Exceto aquelas que estão no contato diário dentro de casa, mas as demais que estão na rua, estão em outros lugares que você frequentava, né? Ou precisa frequentar, você não pode fazer isso. Então, isso se limita. Em contrapartida,
O que acontece é que as pessoas que não possuem essa linguagem, às vezes elas acham que quem possui é uma pessoa pegajosa. Por quê? Principalmente quando a pessoa possui, por exemplo, né, a sua linguagem primária, toque físico, e a sua linguagem secundária, por exemplo, tempo de qualidade. Meu Deus, quem não possui essas linguagens pensa assim, gente, que pessoa pegajosa. Por quê? Porque ela gosta de estar o tempo todo com a pessoa e toque físico, além de estar o tempo todo, ou na grande maioria do tempo com a pessoa, ela também sente a necessidade de estar pertinho, de estar passando a mão no rosto, de estar tocando, de estar sempre perto. O toque físico, ele não é algo difícil, né? Pode até parecer complicado para quem não tem essa linguagem, mas para quem, por exemplo, quando acostuma ser um pouco mais difícil, né? Algumas observações, por exemplo. Quando você não foi criado, por exemplo, em um lar, né? Apesar de você hoje conseguir descobrir que a sua linguagem do amor é o toque físico, de repente você não foi criado em um lar onde o toque físico era algo constante e comum. Então, quando você precisa começar a se relacionar ou quando você vai se relacionar com outra pessoa e essa pessoa, ela é toque físico, eu vou dar os dois exemplos. Ou a pessoa com quem você está se relacionando, ela é toque físico, é onde acontece algo mais gritante. E você veio de um lar, né, de um relacionamento não, de um lar onde não era algo constante, né? Não era algo comum, melhor dizendo. O toque físico pode acontecer um choque e vai parecer um pouco mais desafiador. Mas eu vou dizer, nada que o amor, né? E esse amor não é só entre homem e mulher, entre relações, né? Também entre filhos, amigos. Então, quando a gente está disposto a conhecer a nossa linguagem e descobrir a linguagem daqueles que estão próximos a nós, pelos quais nós convivemos com maior frequência, né? Não só pelo ato de ter que conviver, mas pelo prazer de conviver com aquelas pessoas, fica, como eu já disse anteriormente, tudo mais leve, né? E uma observação que eu comecei a analisar, por que às vezes os relacionamentos eles se tornam tão pesados, né? E por que algo que é tão simples acaba aparentando ser mais desafiador do que às vezes é? No momento da crise, né, tem as duas vertentes. No momento da crise, o abraço é quase que instintivo. Por que isso acontece? Porque através do toque físico, ele é um poderoso comunicador do amor. Então, assim, toda vez que nós estamos estressados, esgotados, tristes, mesmo que nós não tenhamos essa linguagem, nem primária nem secundária, quando nós nos sentimos abraçados, é como se nós estivéssemos sendo reconfortados pelo calor do outro. E isso é muito mais aflorado em quem possui essa linguagem, né? Mas também tem o outro lado da moeda. Quando nós se sentimos acuados ou estamos aborrecidos, estamos em crise, acaba o toque físico, principalmente, também, né? Não vou dizer principalmente, mas também se torna desafiador. Porque a primeira coisa que acontece quando nós estamos numa crise é justamente, às vezes, nos distanciar da pessoa que ocasionou aquela crise ou que estamos enfrentando junto tal crise. Então, se posso deixar uma dica que eu também trago para mim, é sempre no momento dessas crises tentar separar essa vontade, às vezes, de esganar a pessoa, ou se você está muito aborrecido, você pode ter certeza, eu já fiz o teste, viu? É desafiador, mas se você conseguir abraçar a pessoa, principalmente se ela tem essa linguagem, aquilo quebra na hora. Por exemplo, existem relatos de pais, né? Quando tem seus filhos lá e eles brigam, a primeira coisa a fazer é o quê? Nem coloca os dois na mesma camisa. Para quê? Para que aquele contato físico, ele mude, né? Eu falei aqui de um monte de coisas, mas tudo ligado
ao toque físico, né? Essa linguagem emocional que talvez você possua ou conviva com quem possua, né? Quem possui. Então, assim, a principal característica do toque físico é realmente tocar. Então, se você é essa pessoa ou convive com essa pessoa, além de estar com ela, né? Tente dar mais atenção ao toque para ela. Então, uma pequena dica, se vale para você, pegue na mão, abrace, ande de mãos dadas, né? Quando estiver em contato com outras pessoas, familiares, por exemplo, se a sua esposa ou esposo, namorada, filho possui essa linguagem, abrace perto de outras pessoas, na frente de outras pessoas. Seus filhos, pegue no colo, ainda que eles pareçam estar um pouco grandinhos, se seu filho, sua filha possui essa linguagem, pode ter certeza que o tanque dele vai ser abastecido, dele e dela, porque é algo tão simples que talvez você não tenha essa linguagem, acha que é uma bobagem, mas para ele vai ser revigorante. Então, assim, uma coisa que eu gosto de dizer muito e que eu tenho carregado para mim e eu espero carregar sempre, é que o amor, ele é uma escolha. O que às vezes a gente confunde é que a paixão, ela é momentânea, mas o ato de amar, ele realmente é uma escolha. E por ser uma escolha, eu não posso levar as decisões, deixar que as decisões ruins que eu tenha ou que você tenha tomado no passado, elas sejam sinônimos das decisões ruins que podem ou não devem acontecer no seu futuro. Então, tente cativar mais, cuidar das suas relações, das que você tem próximo, das que você tem distante e principalmente daquelas que você precisa conviver diariamente, para que isso torne algo leve, algo bom e algo prazeroso para todos que estão à sua volta. Então, o amor, ele não apaga o nosso passado, as decisões que nós tomamos no passado, os fatos que às vezes nos cercaram no passado, mas ele pode transformar o nosso futuro. Então, algo que é tão simples como, por exemplo, conhecer a nossa linguagem, buscar conhecer a linguagem do outro, principalmente você aí que já é casado, que está pensando em casar, que tem namorado, porque às vezes pensa assim, namorado, né, não precisa fazer nada. Tem que fazer sim. E para aqueles que têm filhos, principalmente, né, porque o que eu ouço muito, né, na fase assim de jovens e adultos, eu não vou deixar, adolescente também, mas aí na jovem, entrando na maturidade, digamos assim, é muito comum dizer assim, no começo tudo é flores, tudo é lindo. Eu tenho certeza que se você não ouviu, com certeza você vai ouvir, mas a grande maioria já escutou isso para si, ou escutou falando para outras pessoas, ou até já se viu falando porque já viveu. Agora sim, por que isso acontece? Porque manter o tanque do amor cheio é fundamental. E o que às vezes acaba acontecendo, né, nas relações é que a gente às vezes se doa muito no início, quando nós desejamos algo, por exemplo, quando somos filhos. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz. Por exemplo, quando morava com a minha mãe, se eu quisesse que ela me deixasse, por exemplo, ir à praia, sair, né? O que eu fazia? Eu dava aquele, porque eu sei que ela gosta disso, né? Eu dava aquele talento na casa, dava uma atenção nas coisas. Pra quê? Para me preparar para pedir para ela para ir em determinado local ou fazer tal coisa. Aquilo já era como um gatilho. Nas relações também, né, conjugal, às vezes acontece não dessa forma, mas dessa maneira. O que acontece? Quando nós começamos a nos relacionar com alguém, nós temos a tendência a sempre mostrar o nosso melhor. Não que isso seja falso, às vezes a gente acaba fantasiando um pouco mais, para que aquela pessoa ela se sinta acolhida, amada, enfim. Mas depois, com o passar do tempo, o que costuma acontecer? A gente vai afrouxando um pouco mais isso. Eu não vou usar o termo que é comum, porque não deveria ser comum, mas quase todos nós fazemos isso. E algo assim que é valioso, que eu tenho buscado aprender e que se posso deixar como um conselho, é que satisfazer a linguagem do amor do outro é uma escolha também.
assim como amar. E o que isso vai me trazer de bônus? E se eu continuar expressando com frequência, seja com os meus filhos, seja com o cônjuge, seja com os meus pais, amigos, continuar expressando e reconhecendo, né, aquilo que é a linguagem do amor do outro, vai fazer com que aquilo que ele continue sempre se sentindo amado. Então, assim, divergências vão acontecer, problemas podem acontecer, mágoas podem surgir, mas o importante de tudo é que se todos nós levarmos isso como algo constante, conseguir entender a linguagem do outro e amá-lo na sua linguagem, não só na nossa, né? Como aquela palavrinha que eu usei lá no primeiro vídeo e que é algo tão comum, eu vou esperar a reciprocidade, que sejamos a reciprocidade, que nós possamos aprender a amar o outro através da sua linguagem e fazer isso se tornar constante em nossas vidas, para que tanto o nosso tanque do amor, né? Porque eu acho que o maior exemplo não é o falar, é realmente o fazer. Então, o exemplo, ele vem naquilo que as pessoas estão observando de nós. Então, por mais que eu não esteja recebendo, se eu estou doando, uma hora vai chegar. Então, que a gente possa aprender realmente a amar o outro através da sua linguagem e que isso não seja passageiro, que isso não seja um período, que apesar das coisas que possam ir acontecendo, que a gente possa sempre trazer à memória, né, o porquê nós amamos aquelas pessoas, o porquê escolhemos estar com ela e porquê é tão importante amá-la na sua linguagem, para que isso seja algo constante na nossa vida e para que isso possa cada vez mais melhorar. Então, descobrir a linguagem do amor de quem a gente se relaciona, ele pode ser, ou melhor, ele é um renascimento para as nossas relações. Que isso possa ficar aí na sua memória e que se você ainda não está vivendo isso ou não está fazendo isso, comece a observar. Porque às vezes você pode estar achando que você está vivendo uma crise, ou com seus filhos, ou com o seu cônjuge, ou com seus pais, por algo X. E talvez seja só o fato de você não conhecer nem a sua linguagem do amor e nem a linguagem do amor de quem você convive. Então, esse é o nosso último vídeo. Eu acredito agora que se você acompanhou todos, você já está no processo de descobrir qual é a sua linguagem. E hoje eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Para que vocês possam... o PDF, na verdade, para que vocês possam fazer o teste, tá? Cada um faça o teste aí com todo mundo da sua casa, com seu esposo, sua namorada e leve a sério, descubra a sua linguagem, descubra a linguagem do outro e que você possa viver o melhor das relações, porque as coisas não são feitas para acabar. O amor não foi feito para acabar, pelo contrário, ele foi feito para durar e para durar para sempre. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até mais.